Olá, você quer entender como é a carreira de um advogado que vai para a área pública prestando concurso? Assiste essa entrevista que eu fiz com a Camila Prado, formada em Direito pela PUC do Rio, juíza. Ela conta como é o dia a dia dessa profissão, com quem o profissional se relaciona, quais são as vantagens, quais as tendências, e ela dá algumas dicas valiosas para quem pensa em seguir por esse caminho. Assiste, indica essa entrevista para quem possa se beneficiar desse conteúdo e curte o meu canal. Olá, Camila, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigada. Obrigada pelo convite, não, barato, adorei. Eu que te agradeço a sua disponibilidade para conversar com os jovens, com as pessoas que estão interessadas no curso de Direito e entender um pouco mais sobre a possibilidade de atuação numa área pública, né, em realizar concurso, enfim. A gente vai falar sobre isso hoje. A Camila Prado, ela é titular da 41ª Vara Civil Juíza no Rio de Janeiro, no estado do Rio. E seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito bom. Bom, Camila, para a gente começar, eu queria que você, por favor, contasse como é que foi a sua escolha pelo direito, né? E se você, desde o início, ou se foi depois, ao longo da graduação, que você decidiu ir pela área que você acabou trilhando. Bem, a escolha pela faculdade de Direito foi um grande clichê. Eu era uma criança e uma pré-adolescente, uma adolescente falastrona, cheia de opinião, cheia de ideias e debatedora de ideias. Então, me pareceu muito cedo que esse seria um caminho. Eu não tenho direito na família, não tenho ninguém, não tinha um modelo a que seguir, que me inspirasse. Mas é uma carreira, principalmente na minha geração, que era muito conhecida e era muito fácil a identificação. Eu agora, te contando isso, lembrei de um episódio na escola em que a gente, numa aula de história, tinha que fazer a defesa ou acusação dos descobridores do Brasil e dos descobridores das Américas, no geral. E eu caí no sorteio como acusadora dos ingleses que colonizaram os Estados Unidos. E a sensação geral da sala era que os colonizadores ingleses fizeram um ótimo trabalho, afinal de contas, os Estados Unidos se deram melhor do que a gente. E eu me lembro de ter virado os votos da sala. No final, a sala condenou os colonizadores ingleses. E eu acabei aquela aula encantada, falando, eu tenho dom. Que graça! Pronto, eu dou para isso, eu posso... Eu era muito criança, então eu me sinto uma abençoada, porque eu não tive sequer a dúvida. Eu, mais criança um pouco, eu quis história, porque minha avó paterna é professora de história, era professora de história, e me interessava. Mas era bem mais criança. Assim, adolescência eu já tinha esse interesse bem definido pelo direito. Eu acho isso uma bênção, né? Eu acho que essa parte de dúvida atroz eu não tive e fui apoiada pela família, né? Que bacana. Melhor ainda. Melhor ainda. Todos concordaram que eu canalizaria bem meu excesso de opinião. Que bacana, muito legal. E bacana demais essa história também da escola. É legal, né? Muito legal, muito legal. E, Camila, como é que você chegou à conclusão, né, enfim, de que você queria ir para a área pública? Me conta um pouquinho como é que se deu essa sua carreira, se você estagiou na época da graduação e você descobriu, como é que foi essa descoberta? Olha, eu vou te dizer que eu estagiei e foi na área privada. Eu estagiei, me formei e continuei num escritório de advocacia. Durante a faculdade, eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, que é uma faculdade privada, e que, classicamente, principalmente há 20 e poucos anos atrás, atraía alunos que tinham mais interesse na área privada. Não era uma faculdade muito direcionada ao preparo para concursos públicos, como são outras faculdades aqui no Rio, principalmente as públicas. Então, a gente entra meio achando que vai seguir o clássico escritório de advocacia. Pelo menos foi assim naquela época. E durante a faculdade, eu acho que eu poderia traçar talvez um paralelo com medicina, que assim, é muito amplo o caminho.
São muitas as especializações possíveis. Sim. Então, você vai tendo contato com as matérias muito teoricamente e meio sem entender exatamente o que é que te levaria para qual das muitas áreas possíveis do direito. Então, durante a faculdade, do começo, no começo, num escritório de advocacia muito pequeno, e no meio do fim para a faculdade, eu entrei no escritório um pouco maior, não em tamanho do escritório, mas em tamanho dos clientes, e fui muito exposta ao que era advogar. E me lembro eu cheguei a me formar lá e continuar advogando, mas durante esse período no escritório, eu concluí que não era para mim o básico que eu acredito ser da advocacia. Eu acho que um advogado mais experiente pode dizer melhor que eu, que é defender causas. Eu me via mais formando uma opinião sobre aquela causa e ficando com a minha opinião. Então, era uma certa violência eu ter que ler um caso, ter que fazer uma defesa ou uma acusação de uma coisa que eu não acreditava muito. Claro, porque eu não acho que a pessoa tinha razão. Sim. Então, durante o trabalho na advocacia, eu fui pendendo para o concurso público. E outra, eu não sou uma pessoa muito comercializada, assim, comercializável. Em que sentido? Então, no sentido de que eu não tenho muito pendor para fazer contatos, fazer networking, lembrar que uma pessoa importante em tal lugar. Eu vou lembrar se a pessoa era legal, era simpática, era sorridente. Não vou lembrar se ela era diretor de algum lugar muito importante. Claro. E isso é uma parte enorme da vida privada, né? Sem dúvida, principalmente escritório. Escritório mais ainda. Na empresa, menos. Um advogado que atua em empresa, talvez menos. Mas uma pessoa que traz negócio, que tem uma visão de negócio, né, e que traz cliente, acaba crescendo muito mais no escritório, né? Aí você se percebeu, você se conhecendo. Eu não seria essa sócia do escritório. Eu seria aquela que ficaria dentro da minha sala trabalhando enquanto meus sócios fossem por aí brilhar. Mais técnica. Mais técnica. Então, isso eu acho que é um traço comum de quem vai ao concurso público, que é ter um certo amor pela técnica do direito. Ter um interesse. Eu tenho muito interesse em estudar direito e pouco interesse em os meandros e as relações. Tá bom, ótimo. Então, foi nesse sentido que eu fui tendendo para concurso. E, originalmente, eu, como quase todo estudante de direito que resolve fazer concurso, pensei em ir para o Ministério Público. Porque é uma carreira muito, muito atraente, muito dinâmica, você acredita que vai mudar o mundo, né? Você vai contra as grandes corporações, defender o meio ambiente, realmente eles fazem isso tudo, é uma carreira lindíssima. Mas eu comecei a perceber que seria uma variação daquilo que eu achei que não era para mim, que é disputar e defender causas e dar opiniões. Eu concluí que eu gostava mais de concluir, ao invés de só palpitar. E aí foi para a magistratura, que cabia em todos esses desejos meus, era a magistratura. Que bacana, que legal, maravilha. Camila, você pode contar, então, como é que se dá esse crescimento nessa carreira? A pessoa, ela faz o concurso, ela entra e ela fica para sempre naquela posição, ou ela vai galgando? Como é que funciona? E aí, não só também necessariamente a sua função, porque existem outras, existe promotoria, né? Enfim, se você puder contar um pouquinho também, pensando que é um jovem que está assistindo, alguém que está interessado nessa carreira pública, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente, eu acho que seria ótimo. Ô, Júlia, eu vou começar te dizendo que eu sou uma apaixonada por carreiras públicas. Eu sinto muita dor de serem tão atacadas e tão mal compreendidas. Eu acho que uma parte da culpa é nossa, porque nós somos uma caixinha hermética, e estamos aprendendo com o tempo, né, com a realidade nova das grandes comunicações e de que tudo é muito transparente. Nós estamos tendo que nos adaptar. E eu acho que é um meia-culpa nosso de que nós precisamos nos comunicar melhor. Porque a carreira pública é
apaixonante, eu acho, e muito relevante, muito importante. E isso também me atraía. Sem dúvida. Pouco modestamente, queria ser uma pessoa relevante. Que graça. Com relação especificamente à minha carreira, eu te digo, eu passei com 30 anos de idade e eu estava apavorada, apavorada, porque assim, a minha primeira sensação é que vocês cometeram um equívoco, eu não devia ter sido aprovada e agora o que eu faço? E eu jovem, né? Muito jovem, muito jovem. E eu tinha uma característica diferente da maioria dos meus colegas que foram aprovados no concurso junto comigo, que eles estavam há muito tempo nessa. Muita gente, desde que se formou, fazia as escolas de formação das instituições, conheciam os professores, que eram juízes, eram promotores, eram defensores, e eu vim meio de outsider, sabe? Eu resolvi estudar, fiz alguns cursos, claro, mas não era muito da patota. Tá. Então, eu me senti ainda mais despreparada. Tá. Mas juventude é um defeito que dá e passa, né? Então, a gente chega, é muito bem, isso eu sei que é comum a todas as instituições, você é muito bem acolhido e muito bem compreendido. Todos nós sabemos o que é isso. Por mais que tenham se passado muitos anos, a gente lembra o que é chegar e alguém te dizer, você é juíza, e você fala, não, desculpa, você está enganada, eu não sei ser juíza. Então, tem uma outra fase, quando você já foi aprovado no seu concurso, você vai aprender aquela profissão. Tá. Porque até então, uma característica comum entre concursandos é achar que concurso é um fim em si mesmo. Que você precisa se dedicar muito para estudar para o concurso e que uma vez que você está aprovado, pronto, acabaram os seus problemas. Não, começaram os seus problemas, começou a sua vida, começou o resto da sua vida. Né? É uma mudança muito drástica, eu imagino que seja diferente de carreiras privadas, porque você, na sexta-feira, era um aluno esperando a resposta do concurso, na segunda, ser um juiz. Mas é compreendido isso. Você não é jogado. Já foi assim. Os mais antigos me contam que já foi assim. As pessoas já foram jogadas em suas funções. Hoje em dia não mais. Tem um curso preparatório, com gente mais experiente. Os novos profissionais das outras carreiras também são acolhidos pelos profissionais mais antigos. É mostrado o que fazer. E com isso você vai ganhando confiança. Você vai se achando menos fraude. E aí, com a maturidade, as coisas vão se assentando. E também, com relação ao crescimento na carreira, essas carreiras todas começam você com papéis um pouco, não quero falar menos relevantes, mas de menor pressão. Menos complexidade, então, talvez menos complexidade. Não só menos complexidade, mas lugares menores, você não começa na capital do Estado. As empresas não são tão grandes, os atores políticos não são tão grandes, os dramas que você tem que encarar não são tão grandes. Isso também vai te ajudando. Vai te preparando, né? Te criando uma casca, né? Vai te preparando. O fato de ter uma grande mobilidade, inclusive territorial, você precisa trocar de lugar fisicamente que você trabalha, até você alcançar uma titularidade, e é assim em todas as carreiras. Então, eu trabalhei em Niterói, Maricá, São Gonçalo, Duque de Caxias, Campo Grande, que é um bairro muito distante aqui no Rio de Janeiro. Eu fui para pequenas cidades, para grandes cidades. Fui substituta durante 8 anos. Depois é que eu fui ser titular. Quando eu fui titular, fui longe daqui da capital. E aí vem voltando, quer dizer, te permite um crescimento também. Você vai adquirindo confiança, conhecimento, relacionamento com os seus colegas, que sempre vão te ajudar, conforme você vai ganhando mais responsabilidades por causa do tipo de lugar ao qual você tem acesso. Uma titularidade na capital é algo que só é acessível a um juiz mais antigo. Sim, perfeito. Não ficou bem claro. Então, essa questão de você ter também uma mobilidade é importante. Né, uma flexibilidade de estar em vários lugares, né? Porque para algumas pessoas pode ser uma restrição, então é importante que saibam também, né? E isso, inclusive, difere entre as carreiras, porque, primeiro, o estado do Rio de Janeiro é muito menor que o estado de São Paulo. Então,
a possibilidade de você conseguir dormir em casa é razoável. Sim. Eu, para minha imensa sorte, sempre consegui dormir em casa. Eu nunca precisei me mudar para uma outra cidade. Mas aqui no Rio de Janeiro mesmo, a carreira do Ministério Público, por exemplo, você necessariamente vai morar em outra cidade. Então, assim, pessoas com filhos pequenos, recém-casados, sofrem um pouco mais. Precisam saber. Precisa saber que pode ser, dependendo, é uma pesquisa interessante de se fazer, o quanto a sua carreira exigiria, porque esses concursos, exceto para a Procuradoria Municipal, são todos estaduais. Sim. Ou até federais. Sim. Que aí você pode ir para qualquer estado da federação. Legal, legal. É algo a prestar atenção. Muito bom, legal. Falando um pouquinho mais do dia a dia, Camila, se você puder contar para a gente como é que é o seu dia a dia, como é uma rotina diária sua típica, com quem você se relaciona no dia a dia, como é que é um pouco dessa dinâmica, né, da rotina, o ritmo de trabalho, o ritmo de vida de alguém que está nessa posição, como você. Pode contar para a gente, por favor? Claro, e vou te dizer que foi também um atrativo da profissão. Eu tenho muita dificuldade de ter que trabalhar no horário que outra pessoa me estabeleceu para mim. Então, o tempo que eu passei no escritório de advocacia, eu tinha horário para chegar, óbvio, ainda mais uma advogada júnior recém-formada. Claro. E isso, para mim, era um problema, porque se eu eu não durmo bem desde muito jovem. Se eu tivesse dormido mal a noite inteira e quando eu chegava no escritório às 9 horas da manhã, eu estava absolutamente improdutiva. Eu ia, porque era o meu horário, mas não era produtivo para o escritório, eu não ia produzir bem. Claro. E outra, eu sou muito de tiro. Se eu começo a fazer uma sentença importante, eu fico completamente focada, o mundo some. Muito envolvida. Envolvida e focada durante não muito tempo. Eu não fico 8 horas, não fico 6 horas. Eu fico 1h30, 2 horas. Então, o meu tipo de ritmo pessoal não é muito condizente com horários muito pré-estabelecidos. Sim, como de empresa, escritório. Né? Como de quem tem a chefe que cobre horário. Sim, sim. Então, eu não ter um chefe que me cobrasse horário sempre foi muito importante para mim. O que é muito importante também, eu não tenho horário, mas o fórum tem. O fórum abre às 11 horas da manhã e fecha às 6 horas da tarde. Então, eu montei uma equipe, e isso todo juiz tem, os ministérios, os promotores e os defensores também, tem assessoria, que é de fundamental importância, e, aliás, é uma carreira muito bacana também. É também provida por concurso, no caso da magistratura, exclusivamente por concurso. Sim. E é uma carreira muito bem remunerada e muito importante de assessoria de gabinete. Ótimo. E eu, como não funciono muito bem com horário pré-estabelecido, eu respeito que os outros também não funcionem. Então, eu tenho uma equipe de 3 assessores e o que a gente combina é o seguinte: o gabinete está aberto e funcionando de 11 às 6. Se vai ter 1, 2 ou 3, não sei. Quem chega de manhã cedo e sai cedo, quem fica o dia inteiro, quem chega também, não sei. Eles se organizam, você dá essa flexibilidade, essa liberdade, olha que bacana. Mas são pessoas de muita confiança. Claro. Né? E eu quero o trabalho feito. O trabalho de vocês nunca pode não estar feito porque não deu tempo. Tem que dar tempo. O resultado tem que vir. Tem que vir. Venha e tem que estar funcionando de 11 às 6. Então, eu tenho uma funcionária que é a minha mais antiga, está comigo desde o começo, que gosta de começar a trabalhar muito cedo. 3, 4 horas da tarde, ela pifa. Eu tenho um outro que tem uma filha pequena, que leva para a escola, bababá. Ele gosta de chegar tarde e trabalhar até quase 10 horas da noite. Para mim, está tudo certo. Contanto que esteja funcionando no horário que tem que ter atendimento ao público e que o trabalho seja feito. Legal, bacana. E com quem que lida? E com quem você lida? Você falou sua equipe, né? As pessoas que estão com você. O que mais? Eu acho que eles têm curiosidade de saber isso também.
eu recebo, às vezes, alunos da FGV, que fazem, inclusive, muito parecido com o que você está fazendo, fazem pequenos estágios nos muitos ramos do direito, e aí vão conhecer, e a primeira pergunta é assim, o que você faz o dia inteiro? Isso. Porque, assim, isso também varia de profissão, inclusive de matéria. A minha vara atual da capital, onde eu estou há 6 anos, eu não tenho muitas audiências. O tipo de julgamento que eu costumo fazer é muito mais de documentos do que de pessoas. Olha. Então, eu tenho audiências uma vez por semana e várias vezes não preencho o horário. Às vezes eu tenho semanas que eu não faço. Eu não fui nem tão atingida assim pela pandemia por causa disso. Quando eu trabalhei no interior, eram muitas audiências. E aí tinha que, porque eram muitas causas que demandavam prova testemunhal. Tá. Então, o que eu faço o dia inteiro é ficar sentada na frente do computador, lendo e decidindo. Tá. Pode ser sentença, pode ser decisão, pode ser um pedido de liminar, pode ser um pedido de informações num recurso. O que eu faço o dia inteiro é estudar. É ler e escrever. Então, eu acho que é uma carreira que tem que atrair quem goste de ler e goste de escrever. E que goste de decidir, Júlia. Parece uma grande redundância. Mas se você não gosta de decidir, não vá ser juiz. Sim. Isso existe, para nossa imensa surpresa. Isso existe, uma pessoa indecisa. Uau! Então é bom que eles saibam. Tomada de decisão talvez seja a habilidade socioemocional talvez mais importante, né, para um juiz. E você tem algumas outras habilidades, pegando até esse gancho, que você acha que são importantes, não habilidades técnicas, mas aquelas habilidades socioemocionais, as comportamentais, né? Além de estudar, né? Você falou que tem que gostar de estudar, de ler, tomada de decisão. Você vai fazer isso para sempre. Para sempre. Pois é outra coisa que estudante tem que lembrar, que quando você passa no concurso, você deixa de ser estudante e passa a ser um profissional. Não adianta você ser muito bom de ler e de escrever se você não é muito bom de se colocar. Eu acho que assim, não só saber tomar a decisão, como bancar a decisão. Da segurança com que você toma a decisão emana muita autoridade. Você ter certeza do que você faz. Não é que você não vai errar, não é que você não vai rever, não é que você não vai encarar situações em que você veja que não foi nada daquilo que você pensou, mas ter a segurança do momento que você decidiu, de que você fez o seu melhor. Você fez o que estava ao seu alcance. Legal. Isso deve ser suficiente para te segurar. Nem que seja para você rever e falar, entendi errado, pensei errado, estava errada, mas naquele momento eu fiz o meu melhor e banco o que eu fiz. Tem que ter essa segurança de bancar o que fez. Até porque você desagrada muita gente, né? Você desagrada... A gente brinca que metade da clientela não gosta da gente. Só a metade que ganha gosta, a outra metade não gosta. Então, você é uma característica que eu, particularmente, tive que desenvolver. Ficar mais ok com crítica e com as reações às decisões. E falar, eu tô... Não se deixar abalar, né? Não se deixar abalar. É uma resiliência, né? Uma forte resiliência. Uma forte resiliência. Que não pode virar arrogância, que é outro limite muito difícil. Você não pode perder... É muito próximo. Você não pode perder a habilidade de mudar de ideia. Mudar de ideia ser convencido do contrário também é uma habilidade muito importante, porque se a gente está aqui para decidir, você tem que ouvir com ouvidos abertos um lado e outro. Se você ouve um lado e fecha o seu ouvido para o outro lado, você não vai estar sendo justo. Você pode ouvir um lado, achar que ele tem razão, ouvir o outro lado e falar, nossa, não é que ele tinha pouca razão, ele tinha muita razão. E não raro você ouve um lado, acha que a pessoa tem razão, quando você ouve o outro lado, fala, não, peraí, realmente não é bem assim. Preciso rever, ter humildade de rever, né?
enfim. Exatamente, E às vezes exatamente. falta essa Falta. humildade. Muito. Muito bom. Camila, outra coisa que eu queria saber com você, você percebe algum impacto na profissão, olhando todas as mudanças atuais, os cenários, a questão da tecnologia, o que você vê, que de possível mudança daqui para frente, para que o jovem saiba também, né? O que você tem observado? E conta um Olha, pouquinho. as coisas mudaram muito. Vou fazer 19 anos de magistratura esse ano. Nesse tempo, eu peguei computadores, eu peguei o sistema todo informatizado, eu já comecei usando o computador para escrever sentenças e já tinha, era 2003, já tinha internet muito boa, Sim. Enfim, muitos recursos, os tribunais todos informatizados, muitos recursos. Mas a maior parte desse tempo, os mesmos recursos melhoraram. Ou seja, o sistema do tribunal era um e melhorou. O sistema operacional do meu computador era um e melhorou. O sistema de consulta aos outros tribunais era um e melhorou. Mas eram normalmente variações sobre o mesmo recurso. Melhorava-se o que já existia. De um tempo para cá, eu não sei te precisar quanto, o que a gente tem visto de impacto é que não é o mesmo recurso melhorado, são novos recursos. Sendo agregados. Sendo agregados. Por exemplo, a inteligência artificial. No que ela ajuda? Você percebeu que ela vem ajudando? Olha, havia muito trabalho manual que deixou de ser manual com a mão e passou a ser manual com os dedos no teclado, o que não deixava de fazê-lo manual. Claro. E passou a ser feito por robôs de inteligência artificial. Por exemplo, identificação de remandas repetidas, identificação de grandes demandantes que se repetem nos mesmos maus atos, fraudes de ações sendo distribuídas, inúmeras ações em nome da mesma pessoa. Isso tudo só é possível com o tratamento dos dados. E não só olhar um papel. É um benefício para a sociedade. Claro, é mais até do que para nós. E o fato de que, assim, pesquisas em grandes bancos de dados. Antigamente, a gente precisava enviar ofícios para todos os grandes bancos de dados de companhias telefônicas, de bancos e tal, para perguntar o endereço de uma pessoa. Hoje em dia é uma busca num sistema. Você, em poucos segundos, encontra uma pessoa, um sistema. Otimizou. E aí, durante muito tempo, entendeu-se que precisava-se de menos gente no tribunal, já que os serviços foram melhorados. Não precisa de gente mais qualificada. Qualificada, exato. Mas essa é a grande tendência em todas as profissões, né? As pessoas vão ter que lidar melhor com os sistemas, né? Com os recursos, que fazem uma análise mais crítica até, né? E fazer o uso inteligente dos recursos. Exato, o uso inteligente. Então, na verdade, não é o homem sendo substituído, mas ele trabalhando de forma diferente, né? Mais produtiva. Júlia, eu acho que não vai ser nunca. Já ouvi esse papo algumas vezes, que juízes serão substituídos por máquinas de decisões, não vão ser nunca. Não. Eu não consigo nem usar um modelo de sentença que eu já tenho, de um caso que eu já julguei várias vezes, sem ler. Porque vai ter uma peculiaridade, vai ter um diferencial. Esse discernimento, não existe como substituir. Que legal, que bacana. A avaliação subjetiva acaba entrando, né? Apesar de ser aplicação de leis objetivas, há uma avaliação subjetiva. Sem dúvida, não, sem dúvida. Muito bom. E para a gente finalizar, nós estamos terminando aqui o nosso tempinho. Se você pudesse, Camila, dizer para essa galera que está começando, pensando, olhando o curso de Direito, ou já no curso de Direito, para decidir o que vai fazer, qual caminho vai seguir, que dica, assim, você daria, que sua dica de ouro, assim, para esse pessoal, que você gostaria de ter ouvido lá atrás, talvez? Eu vou te dizer que eu poderia talvez ter ouvido mais cedo, é que, assim, não siga clichês, se escute. Não é porque a sua avó diz que você é muito articulada que você tem que advogar
contencioso. Não é porque todos os seus professores te disseram que você é muito estudioso que você não pode ser um grande orador. Se escute. Minha sugestão, se exponha a maior quantidade de caminhos possíveis, e nessa hora a faculdade é um tempo de ouro que a gente tem, porque a gente se expõe a novas amizades, a gente se expõe a grandes festas, a gente se expõe a muita farra, e a gente pode se expor com alguma tranquilidade, né? A regra é que o jovem esteja dedicado, se não exclusivamente, isso a maior parte à faculdade, se exponha às muitas possibilidades. Porque eu acho mais fácil você dizer o que você não quer nessa idade do que o que você quer. Então, se você se expuser no escritório modelo da faculdade, a advocacia, você pode decidir se aquilo você quer ou não. Claro. Se você for estagiar na defensoria pública, você pode dizer se aquilo você quer ou não. Sim. Mas com olhos voltados para si, e não para o que a sociedade te disse que acha que você tem pendor. Eu tive a sorte de conseguir fazer isso um pouco mais tarde, não tão tarde, porque, né, tem a vida inteira pela frente, mas eu já tinha 20 e tantos anos quando eu resolvi ir para a carreira. Foi super a tempo, deu tudo certo, mas eu passei muito rápido, eu passei em 2 anos. Eu tenho colegas de concurso que passaram com 8, 10 anos. Então, eu poderia ter começado esses 8, 10 anos muito mais cedo. Para mim, funcionou. Eu não sei se funciona para todo mundo. Então, exponha-se. É essa dica que eu daria para os jovens. Exponha-se às muitas possibilidades. Que bacana, muito bom. Muito obrigada, Camila. Foi um prazer enorme, Júlia, adorei. Que bacana. Eu vou parar a nossa gravação aqui. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.